nós estamos entre as 10 maiores potências do mundo. E nós temos de nos comportarmos como uma das 10 maiores potências do mundo. Olá, eu estou aqui com o Hussein Kalu, secretário especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Brasileiro. Você também pode acompanhar, claro, o Brasil nas redes sociais, @canal Brasil, no Facebook e no Instagram. Hussein, muito obrigado por estar aqui conosco, é um grande prazer tê-lo aqui conosco no Brasil. Prazer todo meu. Hussein, deixe-me fazer uma pergunta relacionada a uma declaração que você fez há pouco na sua palestra aqui no Brasil-China Challenge, aqui na Universidade de Pequim. Você afirmou que no Brasil não há uma cultura de pensamento estratégico. Eu queria que você nos explicasse essa ausência dessa cultura de pensamento estratégico no Brasil. Bom, isso é digamos, uma reflexão pessoal minha. Existem pessoas que podem concordar ou discordar, mas entendo que nós no Brasil padecemos de um pensamento estratégico de longo prazo. Essa cultura estratégica, fundamentalmente, ela emana sobre de onde queremos partir e para onde queremos chegar. E muitas vezes nós não temos essas respostas. Isso pode ser identificado, por exemplo, na nossa matriz econômica. O Brasil vive crises cíclicas e é estudado no exterior a partir dessas crises cíclicas em seu sistema econômico, ou a partir de suas disfuncionalidades sociais, como, por exemplo, a violência urbana. Então, quando a gente faz uma regressão histórica e olha os problemas do Brasil de hoje, violência urbana, corrupção, crises econômicas, exatamente são os mesmos fenômenos do século passado. Quer dizer, nós ainda não conseguimos nos desprender disso. Quando nós olhamos as instituições de Estado ou a forma do sistema político funcionar, nós percebemos que boa parte das medidas ou das propostas apresentadas, elas não obedecem a um pensamento estratégico. Então, o brasileiro, de forma geral, ele é desprovido dessa cultura estratégica. Se a gente comparar com os Estados Unidos, ou com a China, ou com a França, ou o Reino Unido, ou a Índia, e a gente olhar os indicadores desses países, seja na economia, e seja na educação, seja no desenvolvimento científico e tecnológico, nós vamos entender por que nós não temos uma cultura estratégica. Dou um exemplo concreto disso. A Secretaria de Assuntos Estratégicos ela foi criada no início dos anos 90. Entre 90 e 2016, ela foi extinta e recriada umas 6 vezes. Bom, então, quer dizer, ou ela nunca foi estratégica, Sim. ou no Brasil não se compreende o que é estratégico e qual é a função de uma área específica como essa para modular políticas públicas de longo prazo. Inclusive, Hussein, talvez essa área de pensamento estratégico seja a área dentro de um governo, você tem status de ministro no atual governo federal, mas é a área que, sendo um dos braços ministeriais do governo, é uma daquelas, talvez junto com a política externa, mais claramente ligadas a uma política de Estado e não de um governo. A necessidade de atravessar governos com determinadas visões de longo prazo. Você concorda com isso? Eu vejo o seguinte, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é vinculada à Presidência da República, ela tem uma função de zelar primordialmente pelos temas que a gente chama temas de soberania nacional. Que aí você tem, basicamente, a temática da política externa, a temática da defesa e, digamos, a temática da inteligência. Né? Então, são 3 áreas estruturais que transcendem, ou deveriam ao menos transcender, qualquer governo e deveriam, digamos, transpassar, digamos, as dicotomias político-partidárias. Porque elas lidam com o quê? Principiologicamente com uma matéria de segurança nacional do Estado brasileiro. Política externa é uma matéria de segurança nacional. Defesa é uma matéria de segurança nacional. E inteligência é uma matéria de segurança nacional. Se a gente olhar historicamente, ou pelo menos a partir do processo de redemocratização do Brasil, temas, por exemplo, como defesa e inteligência ficaram relegados ao segundo plano, como temas que não devessem compor, digamos, o arcabouço do pensamento estratégico do Estado. E por que isso ocorreu? Havia um entendimento de que, para que você tenha mais democracia no Brasil,
você precisa enfraquecer o aparato de defesa e o aparato de inteligência, o que é um erro tremendo, porque as grandes potências mundiais têm como parte central de sua política de Estado esses dois aparatos, né? Aí você tem alguém que vai te perguntar, mas por que a gente precisa de forças armadas se a gente não entra em guerra? A pergunta que eu faço é, a gente precisa de forças armadas fortes para não entrar em guerra. Exatamente. Né? É o efeito da dissuasão. Então, exatamente. E nós temos uma fronteira muito complexa e que faz parte com numerosos vizinhos. Então nós temos que resguardar a nossa segurança fronteiriça. Eu não falo de invasão, de soberania, mas falo, por exemplo, de combate ao crime organizado transnacional. Sim, claro. Né? Isso é fundamental. Né? E tudo isso é parte da estratégia internacional do Estado brasileiro. Falando exatamente sobre uma dessas três essenciais partes do pensamento estratégico, tais como definidas por você, Kalu, em relação à política externa, qual você acha que deve ser o papel da política externa brasileira? Eu aproveito para acrescentar, muitos países, como os Estados Unidos, por exemplo, já mencionados aqui, eles têm um grande nível de consenso dentro das forças políticas naquilo que é essencial na política externa. Qual você acha que poderia ser uma postura brasileira aceitável de maneira consensual pelas forças políticas no cenário atual e, claro, prevendo para o futuro das relações do Brasil com o mundo? Muito interessante você estar perguntando. Política externa é uma matéria muito sofisticada, muito complexa, que requer conhecimento específico, né? E, normalmente, temas de política não são temas de debate público, normalmente, né? Dada essa sofisticação e a complexidade temática, também no âmbito dos partidos políticos isso se reproduz. Raramente você vai ver um partido político, por exemplo, apresentando algum assunto internacional como parte de sua plataforma a uma candidatura presidencial ou qualquer ou parlamentar. Então, o tema de política externa não é um tema que cativa os partidos políticos. Tema de política não é um tema que traz votos. E, por natureza, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, ele tem um orçamento muito focado na administração das nossas redes no exterior, né? E também na execução de alguns projetos pontuais importantes para o país. E não é um ministério que tem dinheiro que você pode fazer estrada, que você pode construir um aeroporto, em que você, digamos, pode construir uma ponte, e isso atrai muito mais o eleitor brasileiro, né, do que você sentar e discutir política externa. Tem um outro porém também. Política externa é uma matéria que é estudada nas escolas, né? Então, a razão pela qual isso acaba não fazendo parte, digamos, da temática do dia a dia. Quando você fala de política externa no Brasil, é como se você estivesse falando de algo muito estranho, né? E o debate no âmbito da academia ele é pobre, né? Ele não tem, às vezes, muita ressonância. Se a gente olhar as produções acadêmicas sobre a política exterior do Brasil, nós vamos ver, se a gente comparar o que se produz nos Estados Unidos sobre a política externa americana ou em outros países, é baixíssima, né? Claro, há honrosas exceções de intelectuais, de acadêmicos que se esforçaram, que produziram, mas essa leitura ela ainda é muito restrita dentro de um círculo muito específico e ela não tem evasão. Para que política externa venha a ser um tema de caráter nacional, ela precisa ressonar no âmbito dos partidos políticos, ela precisa ser um tema recorrente de debate no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado. Enquanto você não tem debates frequentes, você restringe ainda mais essa temática, né? Basicamente, se a gente olhar a Comissão de Relações Internacionais, ela basicamente funciona como um aparato de sabatinas de embaixadores indicados para postos no exterior. Ela não tem a mesma função como outros países, em que a ela se deve se prestar uma certa accountability, né? Ou ela lançar temas importantes para o debate, né? Então, é claro que existe um esforço, e eu fui convidado pelo presidente Collor para a comissão para debater temas de política externa no passado, tenho um convite agora, o ministro Aloysio Nunes Ferreira,
que é o nosso ministro das Relações Exteriores e foi presidente da comissão, me convidou. Mas são iniciativas, talvez, individuais, não são iniciativas, talvez, sistêmicas, recorrentes, né? E creio eu que isso precisa mudar no futuro e acho fundamental que a temática de política externa seja um objetivo de debate público. Basta olhar a Venezuela, basta olhar hoje a massa de imigrantes que estão vindo de Venezuela para as nossas fronteiras. Então, isso vai passar a fazer parte do nosso dia a dia. Exatamente. E são 2 pontos até que o que você falou me fez lembrar de 2 pontos específicos. O primeiro, uma vez que não há uma tradição, pelo menos, de discussão política acalorada, plataformas de partidos, de candidatos, às vezes sequer mencionam a política externa ou apenas mencionam sem qualquer substância. Isso, talvez, em primeiro lugar, poderia talvez facilitar um consenso numa área que pode ser considerada, então, talvez não problemática no primeiro momento. E o segundo é o fato de que grande parte da tentativa de retomada do crescimento brasileiro envolve as exportações, que são um dos braços da política externa brasileira, porque são as relações políticas entre os Estados que podem facilitar ou não as transações comerciais. Será que então não poderia ser feita a mesma coisa através dos os partidos já presentes? Uma vez que grande parte das questões não são problemáticas, poderia ser criada uma espécie de estabelecer, infelizmente, de cima para baixo, através de uma discussão dessas elites parlamentares, políticas, uma espécie de linha política geral, de longo prazo, vendo quais são as prioridades do Brasil. E, em segundo lugar, tornar posteriormente isso um tema mais relevante. Por exemplo, uma bancada ruralista muito forte no Congresso Nacional hoje em dia é profundamente interessada nas interações do Brasil com determinados estados para a própria exportação dos seus produtos. Não poderia acabar se tornando, com o passar do tempo, alguma coisa mais relevante, pelo menos nas discussões no Congresso? Existe eu dividiria a tua pergunta talvez sobre 2 escopos. Primeiro, existe, digamos, a macropolítica externa, a grande estratégia de um país, de onde o Brasil quer sair, para onde quer chegar, qual é o nosso posicionamento no mundo, qual é o nosso olhar estratégico sobre a geopolítica mundial e o movimento e a movimentação estratégica dos grandes atores no tabuleiro geoestratégico internacional. Isso é uma coisa. A outra coisa, olharia sobre outros poucos, são as demandas de setores específicos no campo econômico, no campo comercial, no campo tecnológico, no campo agrícola, que se manifestam a partir de interesses pontuais com o mundo exterior, e isso pode adentrar como uma linha no âmbito da nossa política externa, né? Ela pode ser um instrumento dentro da política externa. Claro, nós temos uma diplomacia comercial tradicional. O Brasil tem essa vocação comercial tradicional, mas eu acho que a gente precisa evoluir. Por que eu digo precisamos evoluir? Nós ainda operamos com parâmetros antigos, né? Parâmetros de um Brasil ainda dos anos 90 em termos de comércio internacional. O Brasil hoje ocupa menos de 2%, ou 1 ponto alguma coisa, do comércio global. Não é muito pouco, né? Para um país que tem essa vocação, como o Barão de Rio Branco dizia, ultramarina, né? Então, eu procuraria separar os interesses e setores específicos que buscam, a partir de uma política específica, expandir as suas relações junto ao mundo exterior, de uma estratégia do Estado brasileiro como um todo, de saber se localizar e defender os interesses nacionais num tabuleiro muito mais amplo. Esse tabuleiro mais amplo tem se modificado de maneira bastante intensa nos últimos anos. Por exemplo, podemos começar falando com a ascensão do novo presidente dos Estados Unidos, que tem uma série de posturas muito pouco ligadas até à própria tradição da forma com a qual os Estados Unidos lida com o exterior em vários ambientes, pelo menos no nível retórico. O que importa nas relações internacionais, nós sabemos. Ao mesmo tempo, o Brasil vem tentando diversificar a sua pauta de relações comerciais e políticas com o Estado. Nós estamos aqui na China agora. O presidente Temer está aqui na China participando do encontro de uma nova criação institucional que é o BRICS. A CELAC, uma organização internacional americana sem a presença dos Estados Unidos.
O Brasil é do interesse estratégico brasileiro essa diversificação e não ser como durante tanto tempo foi, e era uma crítica até frequente dos nossos vizinhos no subcontinente sul-americano, como essencialmente ligado aos Estados Unidos? Ou seja, não voltar-se contra os Estados Unidos, mas ampliar as discussões políticas e comerciais no mundo? O Brasil, por natureza, tem uma vocação universalista nas relações internacionais. O Brasil, tradicionalmente, estrategicamente e historicamente, nunca procurou, alinhar de uma forma incondicional a sua política externa a um país específico. Isso não é da nossa tradição e não é da nossa percepção sobre o mundo. Acho que os Estados Unidos são, indubitavelmente, um parceiro estratégico, é um país aliado e amigo do Brasil. Nós temos uma relação histórica, somos as duas maiores democracias das Américas, duas nações multiculturais, multirraciais, multiétnicas. As instituições americanas são instituições extremamente sólidas e sempre representaram, sempre foram uma fonte de inspiração para vários países, né? Isso é importante deixar muito claro. Mas o Brasil, dado o seu tamanho, dado a sua envergadura, nós estamos entre as 10 maiores potências do mundo. E nós temos de nos comportarmos como uma das 10 maiores potências do mundo, né? Razão pela qual nós não podemos subordinar os nossos interesses a quem quer que seja. A política externa independente, ela é, digamos, o epicentro e a força motriz da essência da política externa brasileira. É uma das, uma doutrina de alicerce de nossas relações internacionais. E como estamos aqui na China, nós estamos fazendo o quê? Expandindo essa diversificação de nossas relações internacionais e fortalecendo os nossos laços políticos e econômicos com a China. A China, desde 2009, acabou se transformando no nosso principal parceiro comercial. E a gente, ao lançarmos um olhar sobre os BRICS são uma nova entidade entre países em desenvolvimento que pensam de forma legítima a arquitetura da ordem internacional, né? E o Brasil nunca, tradicionalmente, procurou se restringir a um movimento sistêmico único nas relações internacionais, a partir de uma única organização matricial. No Brasil, sempre procurou operar no fronte multilateral em diversas esferas. Talvez a raia que nós mais sabemos nadar é no âmbito multilateral, né? E estamos aprendendo, dada a nossa envergadura, a ter de realinhar algumas relações bilaterais que no passado tinham uma certa relevância e hoje elas são mais importantes da perspectiva estratégica. Basta olhar, por exemplo, as relações de Brasil e China nos anos 80 e olhar as relações de Brasil e China hoje, né? Então isso faz parte do processo de recalibrar os nossos interesses no mundo cada vez mais competitivo. E falando especificamente agora já somos países muito próximos, Brasil e China, mas a impressão que deixou, inclusive, desse encontro do qual estamos participando aqui, é que essa aproximação comercial, política, tornou-se um dos eixos da política estratégica brasileira, talvez pela complementaridade das economias, pelos interesses que a China compartilha com o Brasil, no sentido de ter uma postura internacional bastante diversificada. Está havendo realmente essa intensificação nas relações entre esses dois estados, Brasil e China? Sem dúvida alguma. Basta olhar o histórico das visitas entre Brasil e China nos últimos 10 anos. Isso é importante realçar. E os encontros de alto nível entre representantes dos dois países. Em menos de 6 meses, eu tive 2 vezes na China, né? O ministro das Relações Exteriores do Brasil esteve na China alguns meses atrás, está hoje aqui como o ministro do Comércio Exterior, como o ministro da Agricultura. Ou seja, o centro de gravidade das relações internacionais se desloca para a Ásia. As cadeias produtivas internacionais hoje estão mais bem acomodadas no epicentro da economia asiática.
E o Brasil hoje compreendeu de que nós temos de olhar para a Ásia de uma forma mais específica. Eu chamaria a atenção para um dado importante. Desde a assunção do presidente Michel Temer à presidência da República, basta olhar quantas visitas ele fez para cada continente. E você verá que a Ásia é o continente mais contemplado. Ele esteve na Índia, ele esteve no Japão, está agora na China, para uma visita de Estado e para uma cúpula dos BRICS. Né? E também esteve na Rússia. Né? Vamos dizer, a Rússia é um país bicontinental, né? Euroasiático, né? Mas o foco hoje estratégico do Brasil nas relações internacionais não se restringe apenas ao que nós sempre devemos cuidar, que é o nosso espaço geográfico imediato, América do Sul, América Latina, de uma forma mais expandida, ou as nossas relações tradicionais com a Europa Ocidental, mas sim e sobretudo lançar um olhar especial e específico para a Ásia. Né? Creio eu que nesta nova arena de competição da geopolítica ou da geoeconomia mundial é que o Brasil vai conseguir lograr os melhores resultados. Você é um profundo conhecedor do modelo chinês. Nessa sua visita com outros integrantes do governo brasileiro, você percebe, Hossein, que existe a possibilidade do Brasil adotar, em parte naturalmente, são realidades bastante distintas, mas algo do modelo econômico chinês, que é um grande exemplo nas últimas 3 décadas de imenso desenvolvimento, um desenvolvimento, inclusive, que chegou aos mais vulneráveis, aos mais pobres, como o Brasil também fez nas últimas décadas. Você acha que algo desse modelo de desenvolvimento chinês pode também ser aproveitado pelo Brasil com as suas diferentes características? Eu não gosto de comparar modelos políticos de países. Né? Por que eu não gosto? Eu acho que cada modelo político reflete a um conjunto de fatores históricos, sociais e políticos, e ele acaba se assentando sobre crenças locais. Né? Então, quando você tenta procurar, por exemplo, comparar o modelo chinês com o modelo indiano, o modelo chinês com o russo com o egípcio com o inglês com o brasileiro, eu acho que são muito assimétricos. Cada modelo político ele acaba sendo um resultado de um conjunto de fatores históricos, sociais, políticos. Né? Então, eu acho que não é cabível o Brasil importar o modelo chinês, porque o modelo chinês funciona na China muito bem, o modelo brasileiro funciona muito bem no Brasil. O que nós podemos, talvez, aprender com algumas experiências chinesas para qualificar o nosso desenvolvimento. Por exemplo, no campo científico-tecnológico, no campo das tecnologias sensíveis, como a China organizou sua base industrial de defesa, isso é fundamental, né? A parte de propulsão nuclear, a parte de satélites, a parte aeroespacial. Então, são coisas que nós podemos aprender. No campo científico-tecnológico, nós podemos, por exemplo, adotar o experimentalismo chinês no que diz respeito a cidades inteligentes. E isso, cada vez mais, nós vamos precisar no Brasil. Cidades inteligentes, você acaba solvendo diversos problemas, seja a partir da infraestrutura urbana, seja a partir da segurança pública. Né? Então, existem algumas experiências que, sim, e sem dúvida alguma, podem ser úteis para qualificar o nosso desenvolvimento. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, China é um país de 1 bilhão e 400 milhões. China, digamos, são quase 7 Brasis em termos populacionais. Então, essas comparações eu procuro sempre evitar para não incorrer em nenhuma injustiça com nenhum dos lados. Talvez a única coisa que eu compararia ou eu entenderia que pode ser útil para o Brasil e para a China nessa relação estratégica é o compartilhamento do conhecimento. Isso é fundamental. Nós, por exemplo, temos mais ou menos quase 20 mil estudantes brasileiros nos mais variados níveis, né, de graduação, pós-graduação, pesquisa e por aí vai.
Na China não temos nem 100 estudantes brasileiros. E eu acho que, né, dessa perspectiva educacional, nós precisamos inverter a ordem da bússola, né? Eu acho que se o Brasil quiser entender a China, não vai ser a partir de premissas euro-americanas que não vamos decodificar o funcionamento da China, né? Porque eles estão decodificando a China a partir de premissas também e idiosincráticas deles. Se nós queremos entender a China melhor, nós temos que vir para a China e entender a China. Ampliar a quantidade de estudantes brasileiros aqui na China, a quantidade de pesquisadores brasileiros aqui na China, intensificar este intercâmbio educacional. Só assim nós no Brasil vamos conseguir entender e matizar a importância e a relevância da China no mundo e das relações sino-brasileiras. Perfeito. Hussein, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O Brasil vive uma crise econômica já há 2, 3 anos que tenta se recuperar a partir de agora. No exterior, nas visitas que você tem feito, isso chegou de alguma forma a prejudicar ou alterar as relações do Brasil com o resto do mundo, ou todos entendem que uma relação entre Estados é uma visão de longo prazo e que não houve grandes modificações nas percepções dos outros países em relação ao Brasil e à sua estabilidade interna? Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, o mundo depois das manifestações de 2013 na Turquia passou a observar a Turquia de uma maneira diferente do que observava antes. Exatamente nos mesmos dias em que havia as manifestações de 2013 na Turquia, havia no Brasil também. Então é razoável admitir, se nós brasileiros vimos a Turquia de uma maneira diferente, que o mundo tenha também tido uma certa curiosidade pelos fenômenos recentes no Brasil. Eu entendi a lógica da tua analogia, mas eu particularmente não iria por aí. O Brasil, apesar digamos, de uma crise econômica que nós passamos nos últimos anos e que está sendo resolvida pelo atual governo de uma forma muito comprometida, muito enérgica e muito séria, eu acho que o Brasil seguiu sendo parte das 10 maiores economias do mundo. Nós não deixamos esse clube, né? O Brasil apesar da crise, um país que compõe as 10 maiores economias mundiais. A economia brasileira compõe as 10 maiores economias mundiais. Então, e todos os países do mundo, e aonde eu tenho ido, e qualquer membro do governo, o respeito para com o Brasil, os recursos que o Brasil tem, a dinâmica de mercado que o Brasil oferece, nos credenciam para sempre sermos respeitados, aonde quer que seja. O Brasil atravessou diversas crises econômicas e sempre saiu mais fortalecido. E o atual governo está comprometido com um ajuste fiscal sério, responsável e com a reestruturação e a recuperação da economia brasileira. Basta ver nos últimos meses também os investimentos que têm adentrado o nosso território nacional, né? E isso graças a uma melhora no ambiente de negócios que o Brasil está propondo e na reforma de alguns marcos regulatórios na nossa base de infraestrutura. Então, independentemente de que coloração seja o governo, o respeito à economia brasileira ele é algo perene. O Brasil é um país sólido economicamente. Nós nem sequer tocamos as nossas reservas, né? Nós temos matéria-prima, nós temos recursos naturais, recursos energéticos. Então, o Brasil é uma economia sólida. É claro que nós passamos por um processo de aperfeiçoamento da nossa matriz econômica, macroeconômica e microeconômica, para ampliar nossa capacidade produtiva e para ampliar nosso poder de competitividade, né? E o governo atual está comprometido com essa nova matriz econômica. E as reformas que estão sendo feitas, elas são vistas com muita seriedade no mundo exterior. Hussein Khalou, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco. Foi um prazer recebê-lo. A honra foi minha, um prazer estar com você.